Oi, gente, bom dia. Eu estou abrindo aqui já para a gente ir chegando, né? A gente está programado para começar às 11 horas com o Luiz Fernando, falando da experiência dele, desse momento, né? Acho que vai ser divertido, acho que a gente vai poder ter uma live, né, informativa e divertida. Então, assim, quem puder vai chamando, vai compartilhando, que ele já está chegando aí, tá? Eu me adiantei, abri aqui a sala 5 minutos antes para que vocês pudessem ir chegando, tá? As perguntas estão abertas, vocês vão poder fazer perguntas durante a live. Eu só vou ir selecionando o que dá para responder e o que não dá para responder. Seja bem-vindo, Tiago, seja bem-vindo, Vera Lúcia. Já entraram algumas outras pessoas aqui. Eu estou aqui recebendo vocês. Gerson, eu sou o Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Fui rever minha conexão, né? Abri para vivo para a gente não ficar caindo. Oi, Moisés. Oi, Suzy. Gente, sejam bem-vindos. Estou abrindo a sala um pouco mais cedo, esperando o Luiz Fernando entrar, para que a gente possa fazer esse encontro, que eu tenho certeza que vai ser super informativo e gostoso, né? Uma forma gostosa da gente falar desse momento que está sendo emocionalmente desgastante para a gente, né? As pessoas que estão entrando aqui, eu sei que tem muitos convidados do Luiz também, e para eu me apresentar, eu sou Ana Café, eu sou psicóloga, e assim, o meu foco sempre é trabalhar a questão de como melhorar a saúde emocional das pessoas, né? O que a gente tem de ferramenta para fazer com que as pessoas possam passar por esse momento de uma forma mais estável, mais equilibrada, mais saudável. Então, assim, tá com o Luiz Fernando, para mim é uma forma de falar de coisas sérias de uma forma não tão séria. Para quem não conhece o Luiz, ele é uma pessoa extremamente consciente de todo o cenário que a gente está vivendo, mas que consegue fazer com que a gente tire um pouco consiga rir um pouco da desgraça, sabe? Tem pessoas que têm essa tendência, e eu vou falar para vocês, eu geralmente, né, quando eu fico mal, porque todo mundo fica mal, né? Já tive depressão, já tive crise de ansiedade, já tive crise de pânico, né? Então, assim, a pior coisa para mim, quando eu entro num processo que não é fácil, é quando eu não consigo rir da situação. Quando eu não consigo rir da situação, eu começo a ficar muito preocupada. Porque por mais que a gente esteja vivendo dor, por mais que a gente esteja vivendo dificuldades, né? A gente tem que ter um outro ponto de vista, a gente tem que ter uma outra forma de olhar para poder aliviar essa estrutura emocional psíquica, né? Porque senão fica tudo muito pesado e a gente não dá conta. A gente precisa poder abrir o canal de visão, né? A gente precisa sair da visão de túnel. Oi, Thalita! Bom dia, obrigada por você estar aqui. Seja bem-vinda. Um bocado de gente aí da área psi para me ajudar, né? Eu tô falando para vocês, para as pessoas que já estão entrando, né, que as perguntas estão abertas e a gente vai estar recebendo perguntas e vai estar respondendo conforme a possibilidade, né? Conforme as perguntas forem entrando e que eu veja que é possível responder, a gente vai estar respondendo, tá? Então, gente, ele tem uma pontualidade britânica, né? Chegou. Tá entrando.
desse ano a gente está chegando. Calma aí. Você está no carro, você não está no isolamento. Não, é o seguinte, deixa eu te explicar. Está trancado. O meu sítio, eu moro na roça no momento. E a internet não é como a gente quer. E não está funcionando. E ela, por um acaso, nesse exato momento, ela não funcionou. Então, nós estamos aqui dentro do carro. E eu estou quieto. A palavra isolada não é exatamente a palavra que eu uso para esse meu momento. Eu estou cercado de cachorros, de pessoas ótimas, a Adriana aqui do meu lado, que está dirigindo, que me ensina tudo de tecnologia, porque eu não sei absolutamente nada. Mas, Ana, eu não posso saber tudo, senão ninguém vai me aguentar. Com certeza, com certeza. Olha, eu estou muito feliz de você ter me chamado, viu? E eu estou muito feliz de você estar aqui. A gente vinha trocando aqui pelo Instagram, né? E eu falei, gente, o Luiz está conseguindo fazer disso um momento tão gostoso. Ele está aproveitando esse momento para fazer coisas que ele gosta, né? Que fazem bem para ele. E deixa ele eu não compartilhar transformou com isso vocês. num problema. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa muito interessante. Eu e Adriano, nós tínhamos organizado uma viagem agora para Paris e Londres. Nós estávamos prontos para viajar. Quando meu sobrinho falou que o meu sobrinho ele sabia o que estava acontecendo lá fora, nós não sabíamos absolutamente nada e viemos num domingo para a roça e não voltamos mais. Estamos aqui. Você não se programou para ir, você não pegou tudo e falou, Adriano, vamos ficar um mês lá. Não, aqui como é mais ou menos a nossa casa... Peraí. Espera um segundinho. Vamos trocar de lugar. Que aí apoia aqui no volante. Ô, Luiz, peraí, só um estou minuto. pedindo aqui para você mandar um beijo para Portugal. Gente de Portugal! É, não acredito, eu amo. Duas pessoas amo já pediram, manda um beijinho para Portugal. Vários beijos para Portugal. Gente, eu estive aí ano passado, eu vou todo ano a Portugal. Eu amo Portugal. A única coisa que eu amam também. Ah, tomara que assim, fico muito feliz. Cidade bonita. Ô, Ana, deixa eu falar o que eu tenho pensado. Desde que eu morava com meus pais, eu sempre ouvi falar muito de guerra. Na minha família, eu nasci em 49, a última guerra foi em 42. E assim, eu sempre penso muito sobre o planeta que nós estamos vivendo, sabe? Porque eu não acho que o planeta estava bom, eu acho que o homem estava plantando de uma forma desorganizada. E quando aconteceu isso, nesse momento, as pessoas perguntam assim, como é que você está, Luiz? Eu falei, estou ótimo. Aí a palavra ótimo, ela soa quase como se você estivesse totalmente fora de órbita. Negando, verdade, né, o processo? Exatamente. Na verdade, eu estou ótimo. Eu entendo que o planeta esteja passando por esse momento, eu sinto. Eu parei de ver jornalismo, o Adriano sabe muito bem, ele me relata tudo. Parei porque eu não queria compactuar, porque eu não acho bacana ficar vendo coisa ruim, as pessoas... Mas eu acho que nós temos uma responsabilidade, estou falando nós no todo, né? Pelo que está acontecendo agora, porque, na verdade, nós temos um inimigo invisível, poderíamos ter um inimigo visível, poderíamos ter uma guerra, porque do jeito que está o Irã, o Iraque, eu sempre pensei muito assim, e Adriano está com eco aqui, e eu sempre pensei assim, como teria sido uma pessoa que nasceu e viveu na guerra? Eu fico pensando, como é que são essas pessoas no Iraque? E, na verdade, direto ou indiretamente, nós estamos vivendo uma coisa assim. E dentro dessa realidade que nós estamos vivendo, a gente está conseguindo dar risada, ser feliz, ir lá para o céu. Graças a Deus, eu consegui durante esse tempo, até de uma forma inconsciente, e de um prazer que eu tenho pela natureza, pelos animais, e ter conseguido concretizar um espaço que a gente está agora maravilhoso. E a internet não funciona, o mundo da socialização ele não é
Mas é o momento da gente chegar e refletir. Eu nunca vi tanto beija-flor na minha vida como eu tenho visto agora, sabe? Nascimento de pássaro, a árvore crescendo. Estou nesse espaço. Olha, mais beijo de Portugal, tá? Ai, Beijo de gente, que Portugal, prazer. estão pedindo beijo dos Estados Unidos. I love you. Os Estados Unidos eu não vou faz tanto tempo. Mas você é famosa, hein? Ana Café. Ô, Luiz, Oi. não, famoso aqui é você. Não, eu sou conhecido. Ô, Luiz, eu estava falando antes de você entrar da possibilidade da gente abrir a visão, né? E poder ver de outra forma a mesma situação. E é o que você está fazendo, porque você poderia ter entrado numa situação total de pânico. Né? É porque, olha só, eu não tive esse pânico. Eu, num determinado momento, eu tive emoções diversas. O pânico eu não tive. Porque eu já conversei com você há muito tempo atrás, que eu sempre pensei no pior que poderia me acontecer. Desde adolescente que eu tenho esse pensamento dúbio. Então, já estou meio vacinado se algo acontecer. Não, naturalmente, que na realidade a coisa muda. Mas eu sempre pensei o que eu poderia, o pior, em determinados momentos de conflito na minha vida, eu sempre pensei, eu não sei de quem que eu herdei isso, não. Eu acho que é o meu lado da espiritual. tua mãe. Talvez. Tua mãe era muito cuidadora, né? Ela era, mas assim, eu sempre pensei o pior que poderia me acontecer. E aí eu ia meio prova dos 9, dizendo, não, isso não é o pior. Aí eu chegava no pior e falava para mim mesmo, bom, esse pior não é tão pior assim. E daí eu conseguia ir vivendo e me sobressaindo nas coisas, e trabalhando, conseguindo vencer meus obstáculos, que era minha timidez, né? E virar esse ator comunicativo. E assim, sempre com bom humor, Luiz? Olha, o meu bom humor, ele é interno. O meu bom humor, ele é externo. Percebo. Sabe, eu sou um cara aparece sério. De repente, assim, né? A gente está falando alguma coisa séria, de repente vem uma coisa que você fala, não tem como não rir. Sabe o que é, Ana? Eu adoro conversar. E aí, assim, na hora que eu converso, eu não penso o quão inteligente eu posso ser, ou o quão importante eu posso estar falando, as coisas que saem de mim, seja importante para uma pessoa, seja para outra. Eu não passo por essa vibe de raciocínio. Se eu passasse, eu ia ficar travado com você. Esse sou eu verdadeiramente, entendeu? Instintivo, né? Fala o que sente, impulsivo e assim, fica eu muito acho melhor gostoso. ser assim. Eu sempre acho que as pessoas que têm a dificuldade de se relacionar, como se acham meio burras, ou se acham deselegantes, se acham magros demais ou gordo demais, eu sempre acho que eu vou estar falando para essas pessoas, porque eu passei por todos os problemas para ser ator. Eu não achava que eu tinha absolutamente nada para falar em prol das pessoas, que eu pudesse acariciar alguém com algumas palavras, o tipo fofo, sabe? E eu sempre achava que o que eu tinha que falar não era importante e que eu não tinha uma cultura suficiente e que eu não sou tão inteligente. E eu não sei de onde veio isso, do nada. E assim, é muito Foi uma interessante, né? As pessoas que estão ouvindo, tem pessoas dizendo aqui, Luiz, você me fortalece. Teu otimismo me Eu fortalece. acho que o mais importante de mim, eu acho, até como ator, além do ator, do meu lado humano, é fortalecer as pessoas que têm as dificuldades de se mostrar, você entendeu? Que eu acho que todo mundo é legal. Muito interessante uma pessoa que chegou onde você chegou dizer que antes não via nada disso, não acreditava nada disso. Né? Ana, e eu vou te falar, eu não sou tão assim, porque eu tenho altos e baixos. Eu posso estar falando com você, daqui a pouco falar assim, nossa, eu falei uma coisa horrível para a Ana, que é uma bobagem. Outra coisa muito importante que eu queria te falar, que é uma coisa, eu estava falando do pânico, eu estou com 70 anos. E as pessoas não acreditam. Não, quando eu não postei a foto do teu aniversário de 70 anos, as pessoas não podem. Com esse corpo sarado, ele não pode ter 70 anos. Você errou a idade. Cara,
eu vou falar uma coisa. Hoje eu acordei e eu fui para minha academia, que eu construí uma academia ali no meu sítio. 50 minutos de E bicicleta. fiz 50 minutos de bicicleta. E eu posto a mesma imagem, repetidamente, que eu faço 50 minutos de bicicleta todo dia. E eu falo assim, eu preciso fazer e eu gosto. Eu aprendi a gostar de fazer. E eu queria falar isso para todo mundo, que não é tão ruim assim. Que no terceiro dia, a pessoa vai perceber que aquilo é bom para a saúde, é bom para a sua autoestima, é bom para tudo. E quando começou esse pânico, quando começou... Quando começou... Tem como desligar o pisca-alerta? Tenho. Tem. Quando As pessoas começou estão esse reclamando pânico... aqui do pisca-alerta. Tá, já desliguei. Eu tenho o vagalume. É o vagalume, Adriano. Eu fiquei me sentindo um pouco mal, porque as pessoas da minha idade estavam indo embora. Eu falei, bom, eu sou o próximo. Não é? E assim, quando eu fui para o isolamento, que todo mundo fala isolamento, eu não fui me isolar. A coisa aconteceu depois. Eu fui para o meu sítio e não pude sair de lá. Eu também, a Adriana está me falando porque eu vou e volto. Queria falar para as pessoas o quão importante é o exercício físico, o quão importante é o trabalho, não só emocional, como o trabalho físico, já que estamos todos em casa. Eu vi hoje um atleta, ele comentou que ele fez 42 quilômetros na varanda dele. Que isso? Eu achei, ele é um atleta. Depois vocês pesquisam aí. Ele postou, ele ia voltar, porque assim, quando você começa, você vê o quão importante é aquilo na sua vida e aquilo resolve um problemão. Eu fui na academia, acordei meio com pensamento, sabe? Eu vou conversar com a Ana, o que eu vou falar? Falei, vou deixar rolar, vou falar. E você acha, não, tem que falar algumas coisas importantes. Aquilo vai virando problema. Eu fui na academia, treinei 50 minutos, voltei, tô zerado aqui. Olha só, acabaram de postar aqui, talvez seja alguém que te conhece, né? Quem conhece o Luiz sabe a pessoa maravilhosa que ele é. E é verdade. Quando eu te conheci, eu falei, gente, que pessoa é essa, né? Maravilhosa. Obrigado. Uma alma, um coração desse tamanho, que não cabe no peito. Assim, uma pergunta que eu queria te fazer, você é uma pessoa extremamente sociável. Eu vejo o sítio, são milhões de pessoas que você carrega para lá, né? Deixa eu te falar uma coisa importante. Como é que você está vivendo esse momento? Deixa eu te falar uma coisa nesse sentido, porque também o sítio é realmente um lugar de socialização. Adriana Garamboni acabou de entrar dizendo que te ama. Que você é uma pessoa maravilhosa. Ela é minha amiga do peito. Começamos a ser amigos no musical Como Vencer na Vida Sem Fazer Força. Realmente eu gosto das pessoas, eu carrego elas para mim. Isso foi uma coisa que a Regina Casé me ensinou na vida. Que eu devo muito a ela, porque eu era tão tímido, que eu preferia ficar só. E eu passei as pessoas que eu gosto, eu agarro num nível bom, emocional, não carente. Mas eu agarro e trago para cá. Mas é engraçado que o lugar que a gente vem, eu e o Adriano, nosso sítio aqui, é um lugar que veio... Nós convidávamos muita gente, vinha muita gente, era festa. E a última festa, a minha casa meio que gritou, deu um colapso. E eu senti a minha casa falando, porque eu tenho essa coisa, eu ouço aves, ouço árvores. E eu falei para a Adriana, eu acho que a gente realmente precisa ficar um pouco lá nós dois. Por um acaso, aconteceu esse... Ele está pedindo para eu desacelerar. Não, estou falando que eu estou lembrando a palavra que você usou muito, que era a casa pediu para desacelerar. A casa pediu você para... Você falava muito isso para mim. Olha, a casa está pedindo para desacelerar. Ontem um cara que está fazendo um trabalho de marcenaria, ele perguntou para mim, como é que você sabe que a madeira, ela se movimenta, ela não é estática? Porque eu falei, eu reparo, a minha casa ela anda.
por exemplo. Se eu falar isso é uma coisa louquíssima, né? Mas eu sinto que a minha casa anda porque a madeira ela se expande, porque a casa anda. Ela parece uma coisa inanimada, mas ela é uma coisa que tem vida própria. Então, sou aquela pessoa que acredita em tudo mesmo. Então, assim, você é tão intenso que você vive intensamente tudo que você tem. Você coloca alma em É, tudo. eu não sou sempre, né? Agora, esse momento que nós estamos vivendo, e que é um momento muito próprio. Eu estou achando esse. Olha, fora, eu não quero fazer apologia de tragédia, nada, mas eu estou achando esse momento muito incrível para a vida da gente, para a gente procurar o que, assim, as expectativas de trabalho, elas sumiram, independente da gente. Eu estava no processo de fazer uma peça, É então isso não que eu te sou perguntar, se eu. você tinha tido que parar alguma coisa, Não algum parou, eu projeto, parei. né? Não, na verdade, não parei, tudo parou, né? Mesmo que eu quisesse ir, a minha ansiedade ia ficar uma coisa alucinante, como todas as pessoas estão assim. Algumas estão até adoecidas. Eu tenho amigos que estão adoecidos. E eu Tem, Luiz. passei. É, Tem pessoas que não estão vivendo isso tão bem quanto você. não, elas estão temerosas. Elas estão temerosas, eu não sei exatamente de quê. É, eu vivi um momento como esse, que era o momento que a AIDS tomou conta do planeta e eu perdi muitos amigos com 23, 24, 25 anos. Eu passei E por foi um dores pânico intensas. assim? Foi o quê? Um pânico? As pessoas ficaram no Foi. pânico desse Você jeito? falou ontem. Eu acho que foi pior. É. Foi pior. Porque a gente não tinha esse contato que a gente tem com o Irã, Iraque, Estados Unidos, México. Era uma coisa muito mais doméstica. Então era assim, Leblon, Ipanema, Botafogo, Zona Sul. Então você pensar que nós, naquela época, eram turmas muito consistentes. Eram turmas de 30, de 40. Era normal da época, não sei se é porque nós éramos mais jovens. Então, pessoas muito importantes da turma se foram aos 23, 24 anos, e a turma se separou, não porque não tivesse nenhum laço afetivo. Temos laços afetivos até hoje, por conta das circunstâncias. Então, assim, isso que a gente está passando agora, eu passei há 30 anos atrás. Só que em dose homeopática, como se fosse dentro da minha casa. É muito diferente Ô, de hoje. Luiz, Oi. eu lembro que você viveu também muito, eu não sei se com pânico ou sem pânico, a ditadura, né? Sim. Você já tinha assim um convívio, acho que não sei quantos anos você tinha, mas você fala muito desse período, né? Eles E as pessoas invadiram a também minha ficaram casa, tão né? amedrontadas assim? Olha, ficaram muito amedrontadas e a política não deixava que vocês se expandissem. E, na verdade, eu não tinha essa consciência. Eu era bancário, minha mãe funcionária pública, e foi uma coisa muito incrível, sabe? Porque o meu irmão mais velho, que hoje não está mais vivo, não por... Ele, ele me... depois eu fiz o que é isso, companheiro, entendi melhor e tal. E ele fez parte desse movimento, na época do Médici, se não me engano. É sempre bom a gente falar sobre isso, para a gente não deixar que o mundo volte a essa fase, a gente ficar atento, que isso é uma coisa muito importante. Eles entraram dentro da minha casa. E foi uma coisa muito sensitiva, porque meu irmão, ele me pegou a mim, poderia ter pego meu irmão mais novo, Felipe, mas ele falou, olha só, eu vou mostrar para você todas as nossas configurações, eram códigos, eram armamentos, tudo no papel. Eu falei, mas por que ele escolheu a mim? Poderia ter escolhido outra pessoa, irmão dele. E eu guardei tudo, ele guardou com parafuso, tudo assim separado. E eu estava na minha casa, por coincidência, porque eu, inclusive o Eduardo Zeck era meu companheiro, a gente morava junto. Eu fui para a casa dos meus pais, eu recebi um telefonema de uma pessoa que eu achei estranho, sabe? Falando assim, o Luiz Carlos Guimarães está... Aí eu falei, que coisa estranha. Ele falou, não, ele não morava lá em casa. Ele não está. Aí eu peguei tudo que ele tinha guardado, Ana,
comigo, botei fogo em tudo e joguei na privada. Você teve 5 minutos. Cara, eu tive um insight. 5 minutos depois, a campainha toca e minha mãe atende. Eles botaram o pé para não fechar e ficar na minha casa a noite inteira. Foi uma coisa de louco, porque eu saía com meu pai para procurar ele. A gente não vocês vive... podiam sair. Não. Até eles encontrarem meu irmão. Quando eles saíram de casa, eles tinham encontrado meu irmão. Isso. E depois eu tenho uma história mais louca ainda, porque hoje não tem mais porquê. O meu irmão depois conseguimos, ele voltou, etc e tal. Aí acho que a política mudou, ele foi para o Chile. Mas ele não tinha como ir para o Chile. O que ele fez? Ele pediu para mim, para entrar no carro, igual o embaixador americano, igual o sequestro do embaixador americano. Eu entrei no carro, de cabeça para baixo. Eu fui num lugar que era um apartamento. Eu conto agora como coisa de aventura, sabe? Porque eu gosto Mas na das época histórias. talvez não tenha sido, né? E quando eu conto para você, eu fico pensando quantas coisas eu já vivi. Para a gente não ficar só batendo na mesma tecla, né? E já que o público que gosta de mim, eu vou ficar contando. E Cláudia Gimenez entrou aqui também, tá dando um tchau. Quem? Cláudia Gimenez. Oi, Cláudia. Cara, vi uma foto nossa, eu e você. Que bom. E ele tirou uma foto minha, eu tirei a identidade, mas com uma foto parecida com a dele. Me maquiaram, tudo bonitinho, e ele saiu do Brasil com essa foto. Durante muito tempo eu não pude viajar por conta de que a minha carteira era falsificada. Eu participei, de uma certa forma, daquele filme Que é Esse Companheiro, de uma forma real. Eu nem lembrava disso, se você não tivesse tocado nesse assunto. É porque, assim, para mim, Luiz, é o que chega mais próximo no Brasil do que a gente está vivendo. Porque, assim, a Europa já viveu várias situações de guerra, né? E está acostumada a essa coisa de ter que se recolher, de ficar em casa, né? Se a gente for ver, alguns outros países passaram por situação de terremoto, de tornado. O Brasil nunca passou por isso. Então, acho que é tudo muito novo para esse povo que é tão livre, que gosta da liberdade dele. E, assim, a gente abriu, né, lá na clínica esse atendimento gratuito, porque a minha preocupação é com a saúde mental dessas pessoas. A gente está falando muito de se preservar, de ficar dentro de casa, de não ter contato com as pessoas. Mas como é que a gente fica quando tira tudo aquilo que socialmente faz bem para a gente, que é o contato com o outro, que é o afeto, que é o carinho? Tem pessoas que... tiveram pessoas perguntando assim, em outra live, né? Mas será que pode ter contato sexual? A gente não tem resposta para essas coisas, né? Mas eu acho que o momento não é um momento de tesão. Mesmo que você queira, se você uma pessoa vai se masturbar, eu acho que não tem uma imagem boa e tal. O que eu tenho pensado é assim, a gente tentar se reinventar. O que dentro daquele compartimento que nós estamos vivendo, o que de bom pode estar acontecendo no dia a dia, não é você inventar uma outra pessoa. Você trazer de dentro de você uma pessoa que você é. Porque a gente não é uma coisa só, nós somos 300. E assim, a guerra, o que está acontecendo é uma guerra. É uma guerra. Não é? E assim, um segundo, a gente não estava dando muita importância para o planeta. Nenhuma, o homem não né? estava dando nenhuma importância para o planeta. Eu tinha dentro de mim, não sou catastrófico, mas eu tinha dentro de mim que alguma coisa estava para acontecer, porque não é possível que assim o homem tenha um descuidado, um despreparo para as coisas. O céu estava poluído, a quantidade de carro, as cidades estavam engarrafadas. Você só via coisa ruim na televisão. Agora, não eram sinais que a TV, os jornalistas estavam dando. E ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, vai para uma pessoa, a pessoa tem o pânico, a pessoa tem medo, vai com sintomas de doença. Mas que a gente percebe e cada um engole de um jeito, respira de um jeito.
Mas eu estava achando o mundo muito ruim. E às vezes, quando eu falo com amigos assim, eu falei, olha, nós estamos passando por uma fase extraordinária, mas não quero que você entenda isso como uma coisa boa, nem uma coisa alegre, não é uma festa, mas nós estamos passando por uma fase extraordinária, que daqui a 40 anos, daqui a 30 ou 20, de reflexão, não só de reflexão, de posicionamento, você se sente obrigado a se posicionar, não esquerda, direita, não tem partido, se posicionar diante das coisas que você fez, das coisas que você faz e das coisas que daqui adiante você irá fazer. É possível que as pessoas venham se relacionar de uma outra forma. E nem eu sei isso, nem você, nem ninguém, né? E assim, eu estou entendendo o que você está dizendo, a gente está passando por um momento necessário. A humanidade precisava dessa parada. Precisava desse ser invisível. Isso não tem nada a ver, não estou achando nenhuma graça nisso, fico penalizado das pessoas perderem seus entes queridos, etc. e tal, mas eu acho, sinceramente, que estamos passando por um momento mais do que necessário. Que vamos passar por essa, eu não sei, porque eu não sei o que está ali. Eu desconheço, na verdade. Assim como todo mundo, a gente desconhece o que está acontecendo exatamente, né? Eu contando que a época que eu vivi, que eu narrei, era a época da AIDS e ela teve soluções e demorou a ter. Se eu escapei, se o outro escapou, foi pura sorte. Porque pertencemos ao mesmo grupo. Mas assim, você vê a mentalidade, você está falando da questão da AIDS, né? E aí, assim, foi aquele momento de muito medo, de muito pânico, de muito luto por ver vários amigos, né? Que sem nem saber que essa doença existia, estavam contaminados. E aí hoje a gente evolui para uma... A AIDS já é uma coisa tratável, ela não é mais aquela doença que era antigamente. Mas o que difere... E aí o povo minimiza, o povo acaba que não se cuida mais, não tem menor tipo de precaução, né? Porque não é porque ela é controlável que não é uma doença. E eu estou falando muito dos jovens, sabe, Luiz? E da terceira idade, que coincidentemente são as pessoas que hoje não estão ficando dentro de casa, que não estão se preservando também. Eu fico horrorizado da pessoa não ter esse nível de informação, seja da família ou de quem quer que seja. E, por exemplo, eu acho que qualquer pessoa com mais percepção, essa época que nós estamos vivendo difere da AIDS, porque a AIDS chegou de repente, ninguém tinha consciência de que o mundo estava indo para esse caminho. Ela veio do céu, ela caiu. Agora, esse momento é um momento que é previsível que aconteceu uma coisa. É previsível, não é possível que uma pessoa não tenha uma percepção, o lixo na rua, coisas pequenas do dia a dia. A pessoa não tem uma percepção de que algo estava para acontecer. Mesmo que ela tenha, eu conheço jovens de 23 anos, conheço que são diferentes de outros jovens de 23 anos. As pessoas de 23 anos, que naturalmente, pelo fato de eu ser artistas, elas se aproximam, porque elas gostam, elas já têm uma informação diferenciada. Mas uma pessoa que está na rua, eu fico besta da pessoa estar na rua com tanta informação, inclusive informação da família, né? Que eu acho que a família, o mais próximo, tem que cuidar. Eu vi umas imagens aí das pessoas tirando as pessoas da praia. Eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa vai para a praia? Não é questão do medo. A questão do medo, tudo bem, você pode ter medo, você pode não ter medo, isso não é um problema. Agora, você tem uma responsabilidade. Eu trabalho desde os 15, então na minha vida eu sempre fui muito responsável em relação às coisas. Você vê, até para marcar esse encontro com você, é tudo muito... Eu pensei ontem o que eu ia falar com a Ana, o que eu ia conversar. Eu tenho muito essa coisa de antecipar, de me preparar. Mas eu acho que isso é da pessoa, né?
Mas eu acho que o Esse mundo que a olhar gente... é de futuro, né, Luiz? Que tem a ver com o olhar preventivo. Quando eu consigo ter um olhar de futuro, do que eu preciso fazer, como é que eu faço bem, são pessoas que têm mais a capacidade, a tendência de pensar preventivamente. E assim, É, você é uma pessoa que se trata desse jeito, né? A tua atividade física, o teu cuidado com o corpo. E aí, quando vem uma crise dessa, eu entendo que seja muito difícil ver pessoas que não pensam desse jeito. Porque, assim, é um método que você dificilmente cria são para os a sua suicidas em própria... potencial, né? Se a gente está falando que a doença mata e a pessoa está lá fingindo que nada acontece, indo para o supermercado e para a praia, É porque eu acho que também tem uma coisa, Ana, aquele pensamento assim, isso vai acontecer com ele, mas não vai acontecer comigo. Egoísta, pensamento É um egoísta. pensamento egoísta, mas é um pensamento que a gente até entende. Jesus está comigo, ou o que quer que seja está comigo. E esse pensamento é um pensamento muito comum, mas não no momento que nós estamos vivendo. Esse pensamento já era. Não vai acontecer com outro, não vai acontecer com você. Vai acontecer com você. Se você quer isso para você... Eu nunca tive medo da morte. Eu sempre tive uma relação muito ruim com a enfermidade. A enfermidade é você depender de uma outra pessoa. Eu sou muito... Eu acho que eu sou muito resolvido em relação à morte, porque eu acompanhei muito. Talvez não seja uma pura teoria. Não é? Eu fico falando. Depois eu falo assim, não, eu não sou essa pessoa. não Eu é sou uma tão pessoa fácil comum. desse jeito. Não, eu penso muito sobre as coisas, sabe? Eu analiso demais até do que eu gostaria. Eu não gostaria tanto de ser analítico. Eu gostaria de ser mais impulsivo. Eu já fui mais impulsivo. Pode ser. Oi? Não, que tem uma coisa interessante. Ontem você falou para Adriana isso. Por que isso está acontecendo? E que o mundo está mais limpo, inclusive, porque por causa da reclusão. Que tudo tem uma justificativa. Não é, na Ana? Você está verdade. ouvindo? Estou ouvindo. E eu achei interessante. O mundo está mais limpo. Mas, assim, sem Por querer outro lado, né? se apegar a nenhuma linha religiosa, né? Não, nenhuma linha. Pessoal Claro. que fala muito dessa coisa da evolução do mundo, da evolução do homem, eles falam que isso vai ser um renascimento muito bom para a Terra, né? Para os homens. É como se a gente estivesse passando por um momento de restauração. Eu posso falar como uma pessoa física. Eu estou me restaurando. Assim, eu internamente, eu estou levantando questões e vou te falar, eu não estou pensando no futuro. Porque o futuro, para mim, é algo incerto. Eu nunca fui tão presente na minha vida como estou atualmente. Eu vivo cada dia como um dia, mas não é porque eu estou com medo que alguma coisa aconteça. Porque as oportunidades que me cercam são essas. Eu não posso pensar no amanhã, porque eu não sei exatamente o que vai acontecer. Então, eu estou como qualquer ser humano. Ô, Mas, Luiz, ao mesmo... Oi. fala. Mas, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, eu estou mais focado do que eu realmente era. No eu aqui, agora, o momento é esse, pá. Você observa o beija-flor. Tipo, olhar o beija-flor, o ninho do beija-flor. Eu nunca estive tão antenado com a natureza. Então, eu fico ouvindo você falar e uma preocupação que eu tive com as pessoas em geral, né? Porque a gente sabe que as pessoas trabalham muito, se ocupam muito, né? Fazem muitas coisas no dia a dia. É cuidar de casa, é ir ao trabalho, é criar projetos, não sei o quê. E aí eu falei assim, gente, como é que vai ser essa parada que a pessoa, sem querer, ela vai ter que entrar em contato com ela e com coisas que talvez ela não queira ver. Isso aí vai deprimir muitas pessoas, né? Porque dentro da minha experiência eu vejo que pessoas que entram de férias começam um período como se entrassem em abstinência de trabalho porque não conseguem ficar com elas mesmas. Sim. E aí, trazendo para você, eu lembro de um Luiz Fernando que tinha agenda desde 7 horas da manhã. Era ginástica, era... eu nem lembro mais o que é, mas era muita coisa que estava agendado, né? Sim. E aí, como é que você fica, de repente, sem agenda, só com você?
Olha, Ana, eu estou O que você aprendendo poderia dizer muito. para as pessoas, né, dessa transição? Eu tenho visto postagem de colegas de profissão e que os atores da minha profissão, que eu posso falar, não posso falar de outras, a gente está muito acostumado a ter alguém chamando, alguma coisa de fora, e eu estou vendo as pessoas todas voltadas para sua casa, para sua cozinha, para sua limpeza, já que a gente não tem esse serviçal que nós tínhamos. O mundo mudou, você não pode ter na sua casa aglomerações. Então, assim, a convivência familiar, ela está se fortificando. Queria que todo mundo prestasse atenção nisso, que eu acho que isso é uma coisa que é sólida e ela conforta muito o coração. Não só olhar para dentro, talvez seja muito difícil olhar para dentro de si. Nem todas as pessoas conseguem. Por exemplo, meditar é uma coisa muito importante. Para mim é muito importante. Mas eu tenho amigos que eu falo assim, fica 2 segundos, de olho fechado, respira. A pessoa é... Então, assim, eu consigo determinadas coisas porque eu fui correr atrás. Mas eu não acho que o mundo é igual a mim, cada pessoa tem uma percepção. Mas eu acho que o momento... Caiu, foi? Você sumiu? Não, virou. Inquieta eu, querendo mexer aqui para ver as perguntas. Pode ficar à vontade. Vocês estão falando muito que você está dentro do carro e você saiu de casa. É importante se a gente falar que está Olha só, para as As pessoas estão que... perguntando por que você está no carro. Eu estou no carro Só porque eu para não... explicar de novo. Porque eu não... Ninguém pode se expor, como vocês sabem, as outras pessoas. As outras pessoas são maravilhosas. Não saiu de casa, Eu não fica em saí de casa. casa. Eu estava no sítio, entrei no carro, porque lá a internet está horrível, é roça, e estou aqui dentro do carro fechado, conversando com vocês. Dentro Assim, de uma agradecer por vila esse teu próxima. carinho, né, pelas pessoas que estavam E esperando estou dentro você de uma falar. ruazinha. Eu Obrigado queria pela muito mostrar para preocupação. vocês os meus passos lá, porque eu tenho um amor por aquilo infinito. Mas lá é roça, a internet cai, vai. Adoraria compartilhar com vocês. A gente está numa ruazinha aqui perdido, onde a internet está maravilhosa, mas eu estou dentro do meu carro fechado. Primeiro, porque agora já sei que a coisa é mais braba do que era. O pessoal de 23 anos, 24, se cuida, porque a coisa está pegando todo mundo. Nós estamos numa guerra mesmo, o inimigo é invisível. Então, assim, estamos fechados dentro do carro conversando com vocês. E é uma forma de socializar. Se alguém disser como é que nós vamos conversar a partir de agora, como é que nós vamos nos ver, nos perceber, vamos usar mais que nunca, por enquanto, o celular de uma forma útil. Porque a gente só mandava vídeos, grupinhos, agora vamos usar de uma maneira mais... Eu tenho que ler aqui o que você colocou. O Adriano coloca no... Luiz, Oi. alguém perguntou aqui se seu irmão era ator também. Não, meu irmão é médico. O meu Acho outro que é o irmão outro era... que faleceu, né? Luiz Carlos era jornalista. Depois ele foi exilado político, ele foi para Estocolmo. Morou lá um tempo, deu aula de português para gringo. Aprendeu sueco muito bem. E era o ídolo da família, né? Porque era 5 anos mais velho e era o escoteiro, aquele que era desbravador, era um orgulho. E foi muito legal, porque acompanhei os últimos minutos da vida dele. Foi lindo mesmo. Tinha uma outra pergunta aqui, E Luiz. o meu outro irmão é médico aqui em Itaguaí, mora aqui pertinho de mim, num sítio maravilhoso. Luiz É um Felipe. querido. É um eu queria querido, saber se ele parece está eu. trabalhando. Não, ele está lá no sítio dele. Não está precisando. Não, ele está trabalhando. Não, ele tem uma clínica em casa. Ele deve estar trabalhando como todo mundo online. Tá. Mas ele não está precisando ir para o grupo de frente para o hospital, não. Eu acho que não. Eu queria aproveitar o momento para pedir para as pessoas se ajudarem. É tão Porque bonito, né? O velhinho que tá é muito precisando, importante né? A nesse pessoa momento vai fazer compra, a né? gente Muito legal isso. ajudar o próximo. Eu tenho feito isso com amigos que têm pânico mesmo do momento. E eu fico tentando dizer, mas pânico porque o que pior pode acontecer? Tentando fazer a cabeça da pessoa para sair daquele espaço, porque esse espaço não leva a nada.
o espaço do pânico. Mas, Luiz, assim, é incontrolável, sabe? Porque é inconsciente. É uma pulsão inconsciente de tentar se proteger, de tentar se preservar, às vezes não sabe nem de quê. E, assim, se você quiser e puder, manda para a clínica que a gente está fazendo esse suporte online gratuito. Porque a gente Ótimo. sabe que tem muita gente entrando em crise de pânico, em crise de ansiedade. Sim. Uhum. E, assim, também já recebi muito pedido de ajuda que é difícil para a gente, de pessoas falando em suicídio, sabe? E, assim, é muito importante uma pessoa com a tua visibilidade falar que está podendo passar por isso bem. Eu estou passando por isso bem mesmo. E eu acho que toda pessoa tem essa possibilidade. Eu acho que num lugar pequenininho. Mesmo vamos raciocinar em conjunto. Vamos pensar em conjunto. Qual é o medo? Qual é o medo que você possa ter? De morrer? O medo que você possa ter de perder alguma... Tem que começar a conversar sobre isso, eu acho. O medo, ele vem da onde? O pânico, ele vem da onde? Aquilo te atingir, de você ficar enfermo, de você morrer, se você deixar um casamento, deixar filhos. Eu acho que tem que rever, porque a gente não tem outra alternativa, eu acho, a não ser essa. Adriano, você está vendo aí que a conexão está ruim? Está picotando? A voz dele está saindo trêmulo. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Nada. Pronto. Falou, sua voz está trêmula. Eu falei, ih, meu Deus. Não, porque vai e volta. Gente, porque, como eu verdade, falei antes, tá no interior, as perguntas estão abertas. Mas eu gostaria que vocês realmente mandassem perguntas, porque estão mandando declaração de amor para você. Eu acho ótimo também, no momento que estamos vivendo, as pessoas se manifestarem amorosamente. É porque eu também não tenho essa sabedoria toda, né, Ana? Eu acho eu não estou falar conseguindo por ouvir, esse não, Adriano. Peraí. Fala aí. Alô, alô. Tá ouvindo, Ana? Tá. Tô. Pai, vou botar assim, vou ficar segurando um pouco. Fala, querida. Estão pedindo para você que você mande beijo, alguma coisa, alguma mensagem para a Itália. Tem pessoas da Itália aqui pedindo, se você puder. Levem a sério, né? Fica em casa, sei lá. Queria que vocês ficassem em casa, ficassem quietos. É muito difícil, porque a Itália ela continua sendo o foco, não é? No momento. Acho que a Itália foi o lugar que mais sofreu até agora, né? Mais até do que a China. Eu gostaria demais que essas coisas se resolvessem. Eu pediria que as pessoas passassem por esse momento de uma forma mais plena possível, mais tranquila possível. Eu acho que ninguém é dono de uma saída, ninguém sabe exatamente onde está a luz no fim do túnel, mas a gente acha que a forma de sustentarmos esse momento de aflito, esse momento de guerra mesmo, é a gente ter uma paz interior. É uma guerra até do homem com o homem, né? Exatamente. Porque crescer, se modificar, renunciar, se render, é tudo dentro da gente, para não entrar em contato com o que está acontecendo lá fora. Eu continuo dizendo que nós estamos vivendo por um momento histórico.
Eu acho assim, momento histórico mesmo. Vai fazer parte da história do planeta, do mundo. Assim como foi a pré-história, as civilizações, os filósofos, o Renascimento, foi Roma. Nós estamos vivendo por esse momento. Nós temos que aceitar que estamos vivendo esse momento. Porque não é uma questão, a gente não tem contra esse momento. Tem que aceitar, e cada um da sua forma. Cada um dentro da sua religião, cada um dentro da sua fé, cada um dentro da sua família, ou sozinho, que também não tem problema, ou estar acompanhado. Eu acho que é uma coisa, não é suportar, é a gente conseguir passar por essa fase, que ela pode ser de uma semana, pode ser de um mês, pode ser de um ano, e poder também não se intimidar e pedir ajuda ao próximo. Eu acho isso muito importante. Você me perguntou assim, por que a pessoa tem pânico, né? Por que tem ansiedade e tal? E assim, essa possibilidade até de não saber quanto tempo vai durar, para pessoas que são muito controladoras, Luiz, é desesperador. Para pessoas que são muito concretas, né? Sabe aquelas pessoas que controlam cada centavo que gasta? Essas pessoas têm muita dificuldade de lidar com a possibilidade de não sei quanto tempo vai durar. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês, que pode ser que isso também, que eu também não quero me mostrar superior a ninguém. Eu, quando comecei a plantar no meu sítio, eu fui obrigado a comprar uma árvore desse tamanho, porque era tudo pequenininho, porque não tinha floresta, não tinha nada, era um pasto. E eu era tão ansioso, que eu falei, meu Deus do céu, eu não vou ver essa árvore crescer. Ela vai levar muito tempo. Hoje eu tenho muita sombra no meu sítio. Então, assim, eu não falei, Luiz Fernando, para pensar. A vida foi me ensinando, eu não parei em nenhum momento, não. Agora eu vou ter que me tranquilizar para esperar aquela árvore crescer. Eu fui cuidando de outras coisas e aquela árvore cresceu. Eu acho que, assim, a gente não pode ter... O nosso dia não pode parar, sabe, Ana? Eu acho que mesmo o trabalho lá fora parou, a vida em volta parou, as nossas festas pararam, mas nós não paramos interiormente. E eu acho que a gente podemos fazer coisas muito boas por nós mesmos. Realizar coisas incríveis. Aquilo que a gente passava despercebido no nosso dia a dia virou uma coisa importantíssima. E isso é maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Porque, por exemplo, eu não estou na minha casa de botânico, não sou ator no momento, eu sou Luiz Fernando, eu fico no meu sítio, eu acordo, vou para a academia do meu sítio, que eu gosto, eu falo com meus cachorros, nego diz que eu sou maluco, eu falo com cachorro, falo com cavalo, falo com planta, porque eu preciso disso. Eu preciso conversar, entendeu? E assim, é nítido, né? Como os animais são grandes e ótimos companheiros nessa hora. São maravilhosos. A psicologia fala muito do animal como um lugar de afeto, né? E eu vejo que você vive intensamente a vida com esses animais mesmo. E outra coisa que é importante também nesse momento é como é que a gente volta. Porque a família é sempre uma coisa antagônica na vida da pessoa. Nunca é a família. Se a família fosse bom, todo mundo achava... Na hora que a família se reúne, ela é antagônica. Na hora que você se volta para casa, esse tempo todo que você ia para casa comer ou conviver, você fala assim, ou almoçar, jantar, agora você vai ter que aprender a conviver. E as pessoas são realmente muito diferentes da gente. E as pessoas não são como a gente gostaria que elas fossem. Então nós temos isso que é um problema, um antagonismo, isso é uma vida a ser descoberta. Que é o momento que nós estamos vivendo. Não temos alternativa, e essa eu acho que é uma boa alternativa. Mas o que fazer para não brigar? O que fazer para não brigar? Para as famílias não brigarem. O que fazer para... Não brigar. A gente deu o título dessa live, né? Como ficar normal quando nada está normal. Isso. Então vamos Como lá. Como é que você acha que a Vani e o Rui estariam vivendo um momento desse, trancados dentro de casa? Brigando e dando beijo. Porque brigando. Eu acho que assim, brigando como eu brigo. Eu não sou uma pessoa fofa. Eu sou uma pessoa, pisou, eu grito, porque senão vai me fazer mal, vai me dar problema de estômago. Agora, eu não passo o dia inteiro brigando. Entendeu?
Mas é que é muito importante que a gente transmita isso para as pessoas, porque assim, a pessoa não pode mudar, ela do verde vai virar azul. Não é isso. A pessoa com as suas características, com suas próprias características, vai conseguir sobreviver a esse momento, sem perder as suas características. Que eu acho isso muito importante. Ela não vai virar uma outra coisa, ela não vai virar um símbolo um símbolo de religioso. Eu sou o que eu sou no meu dia a dia. Claro, estou me adaptando, né? E estou conseguindo me adaptar bem, gente. Por incrível que pareça. E assim, a outra pergunta que eu te ia fazer, que eu perguntei como é que o Rui e a Vani iam passar por isso, né? Mas assim, a briga dos normais era uma briga que acabava sempre muito engraçada, né? Sempre não se leve tão a sério. É porque a verdade dos normais, o que a gente queria passar para o público era que o que eu acho na vida é isso. A tua relação com uma pessoa, seja ela casamento, noivado, namoro, ela tem que ser baseada no companheirismo. Eu acho que os normais, o sucesso dos normais, é porque eu e Nanda, eu, Luiz Fernando e Fernanda Torres, e Rui e Vani, nenhum episódio dava certo. Mas eles eram uma boa companhia um para o outro. Eles sempre questionavam uma terceira pessoa. Eles se completavam, eles eram antagônicos. Você pode ver que todo final dos normais eram eles discutindo dentro do carro. E como nós agora. Nós dentro do carro conversando. Mas olha só, a minha mãe falava para mim, sempre falou, sabe, Luiz, que não existe um relacionamento íntimo sem briga. Ela falou, se não tiver briga, vai separar. Porque não está discutindo o que é diferente. Exatamente. Pô, o antagonismo é uma coisa maravilhosa, porque assim, uma pessoa ser diferente da outra, ela se completa por conta disso. Se forem duas pessoas exatamente iguais, é igual a vida de um cisne, daquele lago, 200 anos. Eu acho que as pessoas... Porque assim, não é o propósito do ser humano, né? O ser humano não nasceu para viver sozinho, não nasceu para viver isolado, não consegue viver isolado. Olha, eu já passei, eu vou te falar uma coisa, eu já passei Natal sozinho, já passei Réveillon sozinho, e foi incrível. Agora, eu não sou uma pessoa sozinha, eu preciso de me relacionar. Em alguns momentos da minha vida, eu preciso realmente ficar sozinho. Eu acho muito saber importante. Equilibrar, né? Eu acho que ninguém é todo o tempo a mesma coisa. Uma pessoa que é todo o tempo festa, você pode dizer, essa pessoa não está bem, não. Essa pessoa não está bem, não. E é interessante isso que você está falando, Luiz, até para pessoas que estão tendo crise de ansiedade, que estão tendo... como é importante, de vez em quando, se recolher para fazer o que você falou, uma respiração, uma meditação. É importante estar com as pessoas, mas tem um momento que é só seu. Eu queria dizer para as pessoas que sofrem de ansiedade que eu sou uma das pessoas mais ansiosas que existem no planeta, tá? Só para não acharem que eu sou um curandeiro, uma coisa assim. Mas eu aprendi muitas coisas da minha vida. Eu fiz diversos tipos de terapia. Primeiro porque eu era muito tímido, eu queria me socializar. E a primeira terapia que eu fiz, eu pedi à minha mãe que me levasse, que eu sentia dificuldade. Eu entrava numa análise mudo, saía calado. Mas pelo menos eu enfrentava. Eu sempre me coloquei à prova. Eu nunca tive muito medo disso. Assim, não sei agora te explicar o que me levava lá. O que me empurrava para lá, se eu era tão medroso, tímido e tal. Mas assim, eu aprendi a meditar. Eu não posso dizer a você que eu medito toda hora, todo instante. E a meditação foi uma coisa muito importante para minha vida. Muito, 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 muito. De você saber que você pode fechar o olho e ficar na sua respiração. E quando você abrir o olho, o mundo não desabou. É uma coisa incrivelmente confortante. Então, eu queria dizer para as pessoas, não precisa meditar 10 minutos. Meditar qual o tempo que você consegue ficar